Você já teve aquela sensação de estar estagnado? Eu sei que provavelmente você já toca violão há pelo menos alguns meses e parece que não conseguiu mais evoluir. Você já sabe fazer os acordes maiores, menores, os ritmos básicos, mas você não consegue evoluir e passar de um ponto. Se você passa por essa situação atualmente, fica comigo porque até o final desse vídeo eu vou te dar um plano claro e prático para você começar a evoluir todos os dias e nos próximos meses ser um violonista irreconhecível. Caso você não me conheça, eu me chamo Carlos, já toco violão há mais de 10 anos e eu já passei por esse mesmo nível que você está passando. Eu vim de uma cidade no interior chamada Coatipuru, aqui no Pará, e aqui tem pouquíssimos violonistas. E quando eu estava começando, há uns 10 anos atrás, eu me senti estagnado e eu não conseguia evoluir, só que não tinha pessoas que me ajudassem a evoluir, não tinham professores, por exemplo, eu nem tinha telefone. Então, o que eu encontrei para conseguir evoluir é o que eu vou te passar a partir de agora. O primeiro ponto é ter consciência daquilo que você já sabe e do que precisa melhorar. Eu chamo isso de diagnóstico. É você literalmente olhar para os pontos que você já sabe e pensar, cara, eu quero aprender a improvisar. Para me improvisar eu preciso de X, Y e Z. Cara, eu quero aprender a tocar violão de ouvido. Para me aprender a tocar violão de ouvido eu preciso de X, Y, Z. Eu quero aprender a fazer acordes mais sofisticados, mais bonitos. Então para isso eu preciso de X, Y, Z. E esse X, Y, Z nada mais é do que a clareza sobre aquilo que você precisa fazer. É literalmente você ter mapeado, você fazer, sabe, como se fosse um raio-x dentro daquilo que você precisa estudar? Por exemplo, se eu quero aprender campo harmônico, eu vou precisar estudar desenhos específicos dos acordes maiores e menores, eu vou precisar entender a teoria por trás, e a partir disso você vai conseguir tocar violão de ouvido, treinando tua percepção musical depois. Então, todos os assuntos do violão, da música, tem uma base por trás, não é aleatório. Só que só você decorar também não é o suficiente, você precisa ter consciência. Eu desenvolvi isso com o passar do tempo, principalmente aprendendo com outras pessoas. Então eu tocava violão na igreja e aquela teoria que eu via não fazia sentido, mas quando eu praticava e quando eu via pessoas mais experientes que eu fazendo aquilo no violão, ficava muito mais claro. Então, por exemplo, quando eu queria improvisar, quando eu quis começar a solar no violão, eu vi um cara que tocava violão e ele improvisava, fazia acordes difíceis, eu ficava olhando assim, tipo, não entendia nada. Mas eu perguntei, cara, o que é que eu preciso fazer pra também evoluir que nem tu? Aí ele falou, estuda escalas. Tá bom, eu não consegui a princípio estudar escalas, mas eu já entendi esse primeiro pilar, o diagnóstico. Eu preciso estudar escalas. E agora a gente vai para o nosso segundo ponto. O segundo ponto são ações práticas. Uma vez que você tem clareza do que estudar, agora você vai precisar executar. De nada adianta você só saber, eu tenho que estudar escala, mas não praticar. Essa prática exige uma metodologia que tenha exatamente isso que você precisa estudar. Se você quer aprender a improvisar, você vai precisar estudar escalas, padrões melódicos, você vai precisar conseguir entender os padrões rítmicos também, você vai precisar ter uma série de coisas que são práticas, não necessariamente algo que você entende cognitivamente, é algo que tem muita ação motora, principalmente porque o violão é um instrumento de coordenação motora. Então, para você aprender escalas, você vai precisar se dedicar, você vai precisar repetir e repetir e repetir. E não é uma repetição que ela é sem contexto, tem que ser uma repetição que faça sentido. Você vai ter que repetir e vai conseguir racionalizar sobre aquilo ali. Não é uma repetição para decorar desenho, mas para você ter clareza sobre aquilo que você está fazendo. A princípio você vai repetir, mas depois que você repete e que aquilo está automático, a gente precisa evoluir de nível, a gente precisa ter consciência sobre aquilo que a gente toca. E isso nada mais é do que a clareza, a consciência musical. E todos os assuntos do violão, eles vão ter pilares específicos para você desenvolver essa habilidade de maneira mais profunda. Caso você queira aprender a tocar fingerstyle, você vai precisar de 3 pilares, melodia, harmonia e o baixo também. Então a melodia, que é quase como se fosse a alma da música. Por exemplo, se eu for tocar uma melodia de uma música muito famosa aqui. Isso daqui é a melodia. Agora, se eu quiser colocar o aspecto da harmonia, a gente vai colocar os acordes. Isso é o fingerstyle. Se você quiser aprender a improvisar, a gente precisa necessariamente saber escalas. Por exemplo, eu vou tocar uma escala aqui, a escala de Lá menor, a escala pentatônica de Lá menor.
Esse é o desenho da escala de Lá menor, pentatônica. Só que, se eu quiser improvisar com base nela, eu preciso aprender a usar isso como linguagem, não ficar descendo e subindo. Mas, olha um exemplo. Percebe que eu tô repetindo em alguns momentos, em outros eu tô usando um pouquinho mais de notas repetitivas para que seja criado um motivo melódico, e tudo isso são assuntos específicos. Então, como eu te falei, a gente tem que ter o diagnóstico daquilo que eu quero estudar, o diagnóstico daquilo que eu preciso estudar, e depois a gente vai ter que ter ações práticas para desenvolver essa habilidade. Dependendo de qual seja o diagnóstico, você vai precisar aprender coisas específicas. E o terceiro pilar é acompanhamento, não tem jeito. Você precisa de um mentor, você precisa de alguém te guiando nesse processo, porque senão às vezes você vai jogar tempo fora, porque você vai estar repetindo, que é o que muitas vezes você que já toca violão consegue fazer. Por quê? Aqui na internet tem muitas videoaulas ensinando essa parte do pilar 1 e do pilar 2, só que você não tem clareza se o que você está estudando é o que você realmente precisa, porque às vezes você vai estudar coisas do nível 10 e você está no nível 3, ou se você está repetindo corretamente, mas não está tendo clareza, consciência. Você repete, mas não entende o porquê está repetindo. Você aprende escalas, mas não entende como aplicá-las. Você entende o campo harmônico, mas não sabe como de fato que você vai conseguir aplicar isso na hora de tocar violão de ouvido. Como você pode usar o campo harmônico para identificar o próximo acorde? Como você pode usar o campo harmônico para criar arranjos no teu violão? Como você pode utilizar o campo harmônico para reharmonizar uma música? Tudo isso são coisas que você desenvolve com acompanhamento, porque o mentor, ele já passou pelo nível que você está atualmente, e com base no teu nível, ele vai conseguir te direcionar para você realmente evoluir, para você realmente estar em constante melhora, constante aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento, porque você mesmo lapida a sua habilidade com base em um direcionamento de alguém que já passou pelo teu nível atual. Se você quer aprender como desenvolver isso com um mentor, eu tenho um programa de aceleração chamado Mentoria Evolução. A gente vai nos próximos meses definir um plano de ação para a gente conseguir evoluir juntos. Eu vou te explicar exatamente o que você precisa para conseguir tocar violão de ouvido, conseguir se livrar das cifras, conseguir improvisar melhor, ou qualquer que seja o teu objetivo. A gente vai marcar uma reunião, eu e você, uma videochamada, ou então uma chamada de ligação de voz, e a gente vai conversar. Se fizer sentido para você, você vai começar esse processo de acompanhamento com a minha ajuda e o meu suporte. Se você tem interesse, clica no primeiro link aqui da descrição que você vai falar comigo ali no WhatsApp. Primeiro você vai preencher um formulário com algumas perguntas, e se você passar no processo seletivo, porque não é todo mundo que passa, você precisa dar as respostas de maneira completa, e eu só vou aceitar você caso faça sentido. Senão, nem adianta preencher ali, principalmente se você não tem interesse em, nos próximos meses, se dedicar a evoluir no violão de fato. Então, todos esses pilares são muito importantes para a tua evolução, e se você deixar de fazer pelo menos um, você não vai conseguir evoluir, porque é muito mais difícil você evoluir sozinho. Então esse foi o nosso vídeo. Caso você não seja inscrito nesse canal, segue aqui, porque toda semana tem um conteúdo novo para você evoluir. Tamo junto e até a próxima. Seja um violonista consciente.